Hoje vamos estudar Marcos no capítulo 6, dos versos 1 até o verso 30. Nesse texto nós vamos ver primeiramente o Senhor Jesus pregando em Nazaré, a sua cidade natal, a cidade onde ele fora criado. Jesus foi para Nazaré e lá foi pregar na sinagoga. Veja, o texto está dos versos 1 até o verso 6. O que aconteceu quando Jesus foi pregar na sua terra? Jesus agora era famoso e ele foi pregar na sua terra, foi pregar em Nazaré. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Veja, lembram, nós já estudamos, já vimos que Jesus pregava com autoridade. E quando Jesus foi agora à sinagoga, pregando com autoridade, aqueles seus conterrâneos, aqueles que o conheciam quando era menino, quando era adolescente, quando era jovem, o carpinteiro, se maravilhavam com o que ele dizia. Veja lá o verso 3. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E se escandalizavam dele. Se escandalizavam, quer dizer, se surpreendiam. Se surpreendiam, alguns positivamente, mas outros negativamente. Qual a surpresa? Qual era a surpresa com esse famoso conterrâneo? Bem, a surpresa era uma possível inveja. E agora, por conta dessa inveja, eles menosprezavam os ensinos de Jesus. Vou ler um parágrafo da nossa lição. Eles ficaram ofendidos e surpresos com o sucesso de Jesus como mestre e operador de milagres. A transformação de um carpinteiro em mestre parecia difícil de aceitar. Carpinteiro era para ser sempre carpinteiro. Seria carpinteiro como seu pai a vida inteira, mas agora se tornava um mestre religioso, um mestre espiritual. Pode ter havido alguma hostilidade porque ele fez a maioria dos seus milagres em Cafarnaum. Jesus tinha feito muitos milagres, e nós já vimos, em Cafarnaum. Mas agora, então, Jesus também tinha tido antes um desentendimento com a sua família em Nazaré, e isso podia estar causando essa hostilidade. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. No texto de João 4,44, nós vemos o texto seguinte: Jesus testemunhou que um profeta não tem honra em sua própria terra. E era o que estava acontecendo ali, irmãos. Jesus não tinha honra entre os seus conterrâneos. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Por que é que Jesus não pôde fazer muitos milagres? Lá, a Bíblia diz assim, não fez nenhum milagre. Somente curou uns poucos enfermos, porque aquele povo não tinha fé. E como diz a Bíblia, irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Não há como obter milagres se você não tiver fé. Isso serve para nós hoje, irmãos. Devemos nos achegar a Deus com fé. Para que Jesus não se admire da nossa incredulidade. Mas como nós vimos na lição de ontem, com Jairo e com a mulher doente, louvar a sua fé, ver a nossa fé, ver a fé de cada um de nós. Mas agora, irmãos, os próximos versos vão mostrar uma terceira história em formato de sanduíche. Aquelas histórias entrelaçadas. A primeira é sobre a morte de João Batista. E a segunda é sobre a missão dos apóstolos de pregar em todos os lugares. Vejam, duas histórias que se opõem. A primeira que é o silêncio de João Batista por conta da sua execução. E outra é a proclamação do evangelho pelos apóstolos, a partir da missão que o Senhor Jesus deu a eles. Vamos primeiro ver aqui a instrução para os 12. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. E aí Jesus dá uma série de orientações para eles. Vocês não devem levar coisas, vocês devem ir
somente com a túnica. Vocês vão calçados somente de sandálias. Quando entrar numa casa, permanecei ali até vos retirardes. Jesus fala assim, vocês vão agora na dependência das pessoas. Na dependência das pessoas, vocês vão pregar o evangelho. O verso 12 e verso 13 diz assim, então saindo eles pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. O que aconteceu, irmãos, é esse comissionamento do Senhor Jesus aos apóstolos a cada 2. Portanto, 6 duplas missionárias. O Senhor Jesus encaminhou 6 duplas missionárias para que fossem pregar o evangelho. Mas, por outro lado, irmãos, o que estava acontecendo agora, verso 7 até o verso 30? A morte de João Batista. Vamos ler. Chegou isso aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam as forças miraculosas. Ora, João Batista já tinha sido executado, mas o povo dizia que João Batista tinha ressuscitado e que agora Jesus tinha o espírito de João Batista. E Herodes temeu por isso. Herodes, porém, ouvindo isso, disse, é João a quem eu mandei decapitar que ressuscitou. Herodes tinha mandado matar João Batista. Nós vamos ver em seguida, o texto vai dizer como é que foi essa execução de João Batista. Mas agora ele temia. Ele temia porque ele tinha mandado matar João Batista e estavam falando, ora, João Batista ressuscitou. Não era o que tinha acontecido, mas ele temia por isso, ao ver a obra do Senhor Jesus Cristo. Versos 17 e 18. Porque eu mesmo, Herodes, por causa de Herodias, mulher do seu irmão, Felipe, quando Herodes se casou com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere, pois dizia, não é lícito possuir a mulher do teu irmão. João Batista acusava Herodes do pecado, o pecado de ter casado com a mulher do seu irmão, ter casado com Herodias. Por conta disso, irmãos, Herodias odiava, querendo matá-lo, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e que o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Como é que Herodes tinha João em segurança? Uma forma de ter em segurança era tê-lo encarcerado. Mas sendo encarcerado sob seus cuidados, sob o cuidado do reino, para que nada acontecesse de mal a ele. A Bíblia diz aqui, nós lemos, ele costumava ouvir João. Ele ouvia e se impressionava com o que João falava. E isso causava cada vez mais o ódio de Herodias, a mulher de Herodes. Mas agora chegou aqui o que diz a Bíblia, um dia favorável. Herodes completava um aniversário e fez uma festa. E nessa festa ele convidou os seus dignatários, os oficiais militares e os principais da Galiléia. Fez um banquete, um grande banquete, para comemorar o aniversário. Mas o que aconteceu neste banquete? Verso 22. Entrou a filha de Herodias e dançando agradou a Herodes e aos seus convivas. Então o rei disse à jovem, pede-me o que quiseres e eu te darei. Um banquete, uma festa e agora uma dança muito provavelmente uma dança sensual, uma dança erótica, que fez agora com que Herodes perdesse a cabeça e fizesse um compromisso absurdo diante de todos os seus dignatários, diante dos seus oficiais. Você pode pedir o que quiser e eu vou te dar. E ainda diz assim, se me pedires mesmo que seja metade do reino, eu te darei. E aí a moça que havia dançado foi falar com a sua mãe, o que eu peço para ele? O que eu peço para ele? Era a oportunidade de Herodias. Livrar-se de João Batista. Peça ao rei a cabeça de João Batista. Verso 25. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse, quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista.
Primeiro foi um compromisso absurdo, pede o que quiseres até metade do reino. E agora então um pedido absurdo, a cabeça do João Batista. Como nós já vimos, irmãos, não havia ninguém, segundo o conceito do Senhor Jesus, mais importante do que João Batista. Não havia nascido de mulher alguém que fosse mais importante do que João Batista. O que aconteceu com o rei? Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. O rei havia falado, pode pedir o que quiser, e ela pediu. Agora ele não podia voltar atrás. Cuidado, irmãos, cuidado com o que falamos. Cuidado com a intensidade das nossas palavras. Cuidado com as nossas promessas. Cuidado com o nosso discurso, porque isso pode nos comprometer muito e pode nos entristecer muito. Mas agora o que aconteceu? Ele tinha que cumprir a sua promessa. E agora aconteceu uma execução absurda. Primeiro um compromisso absurdo, um pedido absurdo e agora uma execução absurda. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. E ele foi e a decapitou no cárcere. Trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam isso, vieram, levaram-lhe o corpo e depositaram no túmulo. E voltaram os apóstolos à presença de Jesus e relataram tudo quanto havias feito. A morte de um filho de Deus, por conta de uma dança, que despertou no rei desejos, que despertou no rei a vaidade, que despertou no rei o desejo de conquista, e que fez com que João Batista agora fosse morto por causa disso. Uma morte absurda. Vou ler um texto da nossa lição. A morte de João Batista ocorreu de forma chocante, pois a conspiradora Herodias se aproveitou da ambivalência e da luxúria de Herodes. A filha de Herodias acrescentou ao plano escandaloso o pedido grotesco de que a cabeça de João fosse entregue em um prato. O silenciamento de João ocorreu ao mesmo tempo em que os apóstolos pregavam o arrependimento, assim como João Batista havia feito. Essa história é paralela, irmãos, a história é sanduíche. Enquanto os apóstolos estavam pregando o arrependimento, João Batista, que havia pregado o arrependimento, o batismo de arrependimento, estava sendo morto pelo rei Herodes. A morte de Jesus prenuncia a de Jesus. João foi morto e sepultado, e é dito que teria ressuscitado, como aconteceria com Jesus. Essas histórias paralelas apontam para uma crise que seria enfrentada por Jesus e seus seguidores. O que era isso, irmãos? Era o conflito entre o bem e o mal. Enquanto os apóstolos estavam praticando o bem, pregando o batismo, pregando o arrependimento, Herodes estava juntamente com Herodias praticando o mal, silenciando João Batista. Sabe, irmãos, o conflito entre o bem e o mal não cessa. O conflito entre o bem e o mal não cessou na época de Jesus. O conflito entre o bem e o mal continua hoje e nós somos testemunhas disso. Nas nossas vidas nós somos testemunhas disso. As batalhas que temos entre o bem e o mal dentro da nossa mente, ou que vemos nos nossos arredores. Esse, irmãos, é o mundo em que vivemos, um mundo de conflito. Um mundo de conflito cósmico, imerso no conflito cósmico entre o bem e o mal. Entretanto, irmãos, o Senhor Jesus está ao nosso lado, enquanto João Batista estava sendo executado, injustamente executado. Os apóstolos estavam pregando o evangelho de salvação, o evangelho de arrependimento e salvação. E é esse evangelho de arrependimento e salvação que nós devemos, neste mundo de conflito, nesse mundo de conflito entre o bem e o mal, é este evangelho que nós devemos pregar, é esse evangelho que nós devemos viver. Porque o Senhor Jesus morreu para isso, para que nós pudéssemos viver e para que nós pudéssemos anunciar o evangelho. Anunciar o evangelho eterno, o evangelho que salva a cada um de nós.